Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Eu me chamo Adeilson Amorim e hoje ficou sob a minha tutela, ou melhor dizendo, ficou sob a minha responsabilidade dar continuidade a um dos assuntos mais temidos por quem estuda biologia. Eu estou falando da bioquímica. É estatisticamente comprovado que a cada 10 alunos que estudam bioquímica, 12 não entendem nada. Mas não sinta-se frustrado com esses dados que eu tirei da minha cabeça, porque hoje será diferente, será um grande dia, pois será o dia em que você poderá dizer orgulhosamente para familiares e confrades: aprendi bioquímica. Então vamos lá? Antes de iniciarmos a aula propriamente dito, eu tenho algumas considerações a fazer. Talvez você saiba que a aula de hoje, né, será sobre os carboidratos e os lipídios, né, seguindo a sequência do nosso cronograma. O que talvez você não saiba é que eu decidi dividir esses dois assuntos em duas videoaulas, né, seguido pelos argumentos que eu considero que assim seja mais organizado tanto para mim, né, que constrói a aula, quanto para você que talvez esteja tendo o contato com esse assunto pela primeira vez. E segundo a forma como eu estou gravando essa aula, ela é em plano sequência, tá? Então ela é em uma única tomada, ela não tem pausas, ela não tem corte. Então eu fazer uma aula de um assunto seguida de outra, talvez iria me desgastar um pouco. E eu espero que vocês compreendam isso e compreendam também se em algum momento da aula eu gaguejar ou eu dei uma pausa porque eu tenho que construir, né, o meu raciocínio aqui para passar para vocês, tá bem? Dando continuidade, então, os carboidratos, eles também são conhecidos, né, vocês podem encontrar na nomenclatura, tanto materiais didáticos ou mesmo em questões de prova, com esses outros dois nomes, né, glicídios ou sacarídeos. Então, todos esses três aqui, eles remetem a uma única coisa, que são popularmente conhecidas por nós como açúcares. E quando eu falo de açúcares, eu estou sim me referindo àquela porção adocicada que você adiciona ao seu café para tomar todas as manhãs antes de ir para a escola ou para o trabalho. Eu também estou falando, né, daquele sabor doce que a gente encontra, né, ao comer as frutas, os frutos no caso. Então, a partir desse momento, é possível que um questionamento esteja sendo, né, recorrente na sua cabeça. Então, será que é possível classificar o que é ou o que deixa de ser açúcar através do sabor, né? Se ele for doce, é açúcar. Se ele não for doce, ele é qualquer outra coisa menos açúcar. Bem, eu temo que não, né? A gente vai aprender hoje que os açúcares eles são um pouco mais complexos do que isso, tá? Eles podem apresentar outras funções, eles podem estar inseridos em outros lugares que talvez a gente sequer imagine. E a verdade é que os carboidratos eles fazem parte, né, da maioria das coisas que nós comemos ao longo do dia a dia, tá? E nem todas elas têm um sabor doce. O rato de academia, né? Todo mundo tem um conhecido que é um rato de academia, tá? Se você não sabe o que isso significa, eu vou explicar para você. O rato de academia é aquela pessoa que é disciplinada, é aquela pessoa que é focada na academia, né? Nos exercícios físicos. Então, a galera que fica só falando de whey protein, a galera do hashtag no pain no gain, hashtag bodybuild, entendeu? Hashtag tá pago. Então, assim, se você conhece uma pessoa mais ou menos nesse perfil, ou se você é essa pessoa, né, uma queixa muito comum delas é o quê? Dessas pessoas é ter que diminuir a quantidade de massas, né, consumidas para atingir seus objetivos. E por quê? Porque as massas? Porque as massas elas são grande fonte de carboidrato, né? E isso é só para dar ênfase, né, naquilo que eu disse agora há pouco, que nem toda fonte de carboidrato ela necessariamente, né, tem um sabor doce nos alimentos. E
As massas, né, você deve concordar comigo que elas não têm um sabor doce, né, originalmente, na maioria dos casos. Sobre as principais funções dos carboidratos, nós temos essas duas aqui, tá? Ela tem uma função energética, ela nos proporciona energia para realizarmos toda e qualquer atividade ao longo do dia, né? Seja correr, caminhar, falar, pular, dançar, pegar peso, né? Tudo isso envolve energia, né? Que vai ser lá consumida, vai ser convertida através dessas moléculas de açúcar. Uma outra função importantíssima, né, é esta aqui, uma função estrutural, porque, pasme, né, moléculas de açúcar, elas são importantíssimas para a construção dessa molécula, né, o DNA, nosso material genético. A gente já está quase entrando aqui no aspecto mais químico, né, a gente vai aprender agora daqui a pouco mais sobre a composição molecular, as interações, né, que esses açúcares têm. Mas antes disso, é importante que você saiba, né, a diferença e o conceito de monômeros e polímeros, porque isso é tão utilizado quando a gente fala dos açúcares quanto das proteínas, que é o que vocês verão, né, em outras aulas posteriormente. Então, eu trouxe aqui essa breve definição, tá? Que eu vou ler aqui com vocês. Os monômeros, eles são as menores unidades de alguma coisa. No caso aqui, eu trouxe de uma molécula. Enquanto que os polímeros são longas cadeias formadas por essas subunidades. Essas subunidades são o quê, né? São os próprios monômeros. Repetidas vezes, ou seja, né, várias vezes. E talvez isso seja um pouco abstrato, né, a princípio, e é por isso que eu trouxe essas duas imagens aqui, né, para fazer uma contextualização, para que, se você ainda não entendeu. Se você pensar que uma esfera dessa, né, uma pérola dessa, ela é um monômero, se você pegar várias delas e constituir um colar, você pode chamar, né, você pode pensar que esse colar ele acaba se tornando um polímero, porque ele é formado por vários monômeros, né, várias pérolas que estão aqui organizadas, né, unidas, formando um polímero. Então, é basicamente essa a associação, tá? São moléculas que vão se associar a outras, formando, né, moléculas cada vez ainda mais extensas. A diferença, né, desse exemplo aqui, né, para dessa contextualização e o que acontece entre as moléculas é que nem todas elas, né, que formam esse polímero necessariamente são iguais, tá? Nem todas são iguais, como aqui nós vemos no colar de pérolas. E em alguns casos, né, principalmente quando a gente fala das proteínas, a posição dos monômeros influencia diretamente na sua função. Então, o local que ela é colocada é de fundamental importância. Agora vamos falar finalmente sobre a composição molecular, né? Ela é formada originalmente por esses três elementos químicos, né? O carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Eu espero que você já esteja familiarizado, né, com esses elementos aqui. Então, eles vão interagir e vão formar os mais diversos tipos de moléculas de açúcar. E a partir disso foi criada, né, foi estabelecida uma fórmula geral. Né? Essa fórmula geral ela tem a intenção de prever a quantidade de carbonos, de hidrogênios e de oxigênios presentes na molécula. E ela é vista da seguinte forma. A quantidade de carbonos, né, é N. Esse N ele é uma incógnita, ele é um valor variável. Então, não é um número fixo. E ele se repete tanto aqui, né, no carbono quanto no oxigênio. E o hidrogênio
né, nós temos aqui esse 2. Esse 2 ele significa que ele é o valor múltiplo de n. Vamos com calma, né, porque eu estou aqui pisando num solo muito sensível, que é o da matemática. Mas vocês verão, né, passo a passo, que não é nada incompreensível. O n sendo um valor variável, então o valor que ele seja aqui representado vai ser o valor múltiplo dele, ou seja, o valor multiplicado por 2 vai estar presente no hidrogênio. E o mesmo valor para C vai ser o valor para O. Então aqui eu trouxe essa molécula aqui, né, a de glicose, que ela demonstra exatamente isso, né? Veja que a quantidade tanto para carbono quanto a de oxigênio é igual, enquanto que a do hidrogênio você pode considerar que ela é a soma das duas, né? Ou então é o valor de carbono multiplicado por 2. Essa é uma fórmula geral, né? Então ela se enquadra assim, não em todos os casos, mas assim, na grande maioria dos casos. Por que ela não se adequa a todos os casos? Porque a gente está falando, né, de biologia e de química, então elas são ciências da natureza, elas não são ciências exatas. Então vocês verão que em todos os casos de biologia e de química haverá em algum momento uma, uma exceção. E aqui, né, não foge à regra. Mas é importante que vocês entendam essa relação porque, né, assim fica muito mais fácil. Agora a gente vai falar sobre as classificações, né, dos carboidratos, dos glicídios. Eles são divididos em quatro grupos, né, 4 grandes grupos, que são o dos monossacarídeos, o dos disacarídeos, o dos oligossacarídeos e dos polissacarídeos. Né? Vamos dar início ao dos monossacarídeos. Você já sabe que o nome sacarídeos, né, no caso aqui o sufixo sacarídeos, ele vai, né, significar açúcar. E mono, né, ele faz essa alusão à quantidade de 1. Então, os monossacarídeos são moléculas de glicídio formado por 3 até 7 carbonos. E aqui nós temos todas as suas variações. Tá? Perceba que os prefixos, né, eles remetem ao valor de carbono. Né? Tri, 3, tetro, 4 e assim por diante. O sufixo ose, que é oses, que é repetido em todas elas, né, também significa açúcar. Então vamos ver com mais afinco cada uma delas aqui. Eu dei destaque principalmente às pentoses e às hexoses, porque elas são as mais vistas e as mais cobradas em exercícios, né, em questões de prova. E também são as que são mais estudadas por nós aqui na biologia. Então, vamos falar um pouco sobre elas. Nós temos aqui, né, da direita para a esquerda, nessa posição aqui superior, a ribose. Né? A ribose é o açúcar que está presente na constituição molecular do RNA. E ele é um açúcar do tipo pentose, porque é formado por 5 carbonos. E esses carbonos eles podem ser encontrados aqui, tá? nessa expressão aqui. Né? Talvez você não esteja muito familiarizado com esse tipo de representação molecular, né, que forma essa cadeia cíclica aqui, mas eu vou te ajudar a encontrar esses carbonos, né, e fazer a contagem deles. Então, a gente encontra os carbonos em cada porção final dessas setas aqui. Tá? Então, aqui nós temos um carbono, aqui outro carbono, aqui mais outro carbono e aqui mais outro carbono. Né? Até aqui nós formamos 4 carbonos. Na porção final, né, nós encontramos um outro C, um outro carbono. Então, totalizando 5 carbonos, né, sendo assim uma pentose do tipo ribose. Aqui abaixo nós temos uma outra pentose, só que esta, né, se difere da primeira, porque ela é uma desoxirribose. Né? Esse açúcar aqui, que é o que é encontrado na nossa molécula de DNA. Tá? E ele se difere da outra pelo quê? Porque ele tem menos um oxigênio do que a ribose. Né? Aqui ele não tem o oxigênio que está presente
na ribose. Então, por isso que tem aqui, né, no nome né, significa que deixa de ter algo, deixa de ter o quê, né? Ox, que é o oxigênio, certo? E aqui nós temos apenas hexoses, né? Nós temos a galactose, que ela é associada ao glicídio para formar... Glicídio não, desculpa. A glicose para formar o açúcar do leite. Nós temos a glicose, que é uma outra hexose, e a frutose, né? Elas vão interagir e vão formar açúcares mais complexos. Então agora vamos falar sobre os disacarídeos, né? Os disacarídeos, eles são nada mais do que dois monossacarídeos unidos. É por isso que nós temos aqui o prefixo di. Então, eu deixei aqui destacado na cor vermelha os principais disacarídeos, né? São esses três: a maltose, a lactose e a sacarose. A maltose ela é formada por duas moléculas de glicose. Na verdade, todos esses disacarídeos, né, eles são formados pela associação da molécula de glicose com alguma outra, né, ou com ela mesma, no caso aqui da glicose. Mas agora talvez você esteja se perguntando como é que essas interações elas acontecem. Então vamos para cá. Nós temos aqui o monossacarídeo 1 e 2. Na porção final, né, aqui nós temos a hidroxila, que é um tipo de álcool, né, formado pelo átomo de oxigênio e de hidrogênio, né, ligados. Quando eles são essas moléculas são submetidas ao meio aquoso, elas passam a reagir. Então, essa hidroxila aqui, ela passa a reagir com esse hidrogênio, formando uma molécula de H2O. Né? Então, no caso, sai essa molécula de H2O e este oxigênio, né, se liga com esse oxigênio que restou, ele vai se ligar a outro monossacarídeo. Tá? Aqui, ó, representado. Aqui também. Então, nós chamamos esse tipo de reação de ligação glicosídica ou então, né, síntese por desidratação. Né? Desidratação porque através da retirada de uma molécula de água que nós conseguimos fazer essa ligação. E o procedimento inverso, né, é chamado de hidrólise. Aqui nós temos alguns exemplos disso, né, que é o sacarose, que é a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. E nós temos a lactose, que é formada pela glicose e pela galactose. Eu acho que eu esqueci de falar de uma coisa, né, que foi sobre os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, os disacarídeos, eles acabam sendo um tipo de oligosacarídeos, porque os oligosacarídeos são pequenas quantidades de monossacarídeos unidas, tá? Então, quando nós temos aqui um disacarídeo, né, nós não podemos chamar isso aqui de um polímero, tá? Porque são apenas duas unidades. Mas se for 4, também não. Porque os polissacarídeos, eles são, assim, quantidades muito grandes. Então, os oligosacarídeos, eles são denominados, né, todas essas moléculas, né, que são inferiores à quantidade de polissacarídeos. Que varia até 10, salvo me engano. Mas isso também pode variar, esse valor ele pode... Não estou dando aqui números porque esse valor ele pode variar, entende? Agora sim, né, vamos falar sobre os polissacarídeos. Nós temos o glicogênio, que ele vai ser responsável pela função energética, mas ela vai ser uma energia que vai ser armazenada no nosso corpo. Né? O glicogênio ele é armazenado ou no tecido muscular ou no fígado. Tá? Então, por exemplo, quando você bate aquela feijoada, né, e depois vai descansar, vai dar um cochilo, você não vai gastar aquela energia naquele momento, esse
açúcar ele vai ser armazenado ou no fígado ou nos tecidos musculares, tudo bem? Para ser utilizado depois. Aqui nós temos aqui a representação de uma molécula de glicogênio. Veja que ela é muito ramificada e aqui, tanto desse lado quanto do outro, nós temos essas reticências, é porque existem várias e várias e várias outras repetições dessas, sabe, que não caberia aqui. Então, veja que os polissacarídeos eles são assim, eles são realmente muito numerosos. O amido, mais uma coisa. E ainda assim, o glicogênio ele é o tipo de reserva energética encontrada apenas nos animais, tá? Já o amido, ele também é uma reserva energética, só que encontrada nos vegetais, tá? Nas plantas, nas algas. E ele vai ser concentrado nas raízes, no caule, na semente. A celulose é um outro tipo de açúcar, açúcar de origem vegetal, e ela é presente nas células vegetais. Né? Elas são importantes para a produção da parede celular. Vocês vão entender mais sobre a parede celular nas aulas de citologia. E a quitina é um outro tipo de polissacarídeo encontrado apenas em artrópodes ou em fungos. Né? Nos fungos, eles vão formar a parede celular dos fungos e nos artrópodes, eles vão formar o exoesqueleto, tá? Que é basicamente uma casquinha, né? Uma capa que fica sobre eles. Então, é isso, tá? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre os açúcares e até a próxima aula. Não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Preciso de seguidores para fazer a minha carreira de influencer. Até mais.